Então, pessoal, vamos iniciar o nosso momento do lançamento virtual do livro Mineração, Realidades e Resistências. Então, a gente vai começar, antes da gente passar a palavra, né, contextualizar um pouco o livro, né, essa junção. Eu vou mostrar ele aqui no físico, mas todos têm acesso a ele em três modos digitais, né, o EPUB, o MOB e o PDF. E a gente vai estar disponibilizando aqui no chat os endereços, né, para que vocês possam baixar uma das três versões, a que seja mais interessante para vocês. E também estão disponíveis, né, nas páginas dos grupos de pesquisa envolvidos, né, que é o GEPSA, está também disponível no site do Projeto Brasil e do MAN também. Então, essas são as nossas plataformas para que vocês tenham acesso ao livro, né? Então, esse livro, Mineração, Realidades e Resistências, ele é um fruto aí de um trabalho, de uma articulação, né, das universidades com os movimentos sociais, e dessa articulação, né, que a gente está aqui agradecendo até o espaço, né, para o Projeto Brasil e para o MAN, né, que nos abriram essas portas para estar conjuntamente construindo esse projeto. Então, ele é fruto dessa articulação do Projeto Brasil Popular, do Movimento pela Soberania Nacional, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que é o MAN, o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais, o GEPSA, e o Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Sociabilidade e Saúde. Então, sendo que o GEPSA é da UFOP e o LEDS é da UFMG. Então, esse livro, ele teve um percurso bem interessante que a gente vai estar abordando nesse bate-papo aqui com os organizadores e autores dos livros. Durante esse processo de lançamento, a gente vai ter aí a conversa, né? Vocês poderão mandar perguntas através do chat, seja do Facebook ou da plataforma que você esteja fazendo aí, nos assistindo. E também poderá também enviar perguntas para os autores dos livros, né? Seja aqui no chat, seja também pelo e-mail, né? Que todos os capítulos também têm os e-mails dos autores para que alguma pergunta, alguma interação, algum tipo de solicitação também possa ser feita por e-mail. Então, a gente abriu esses canais de comunicação e interação entre os organizadores, autores e o público também, para facilitar as nossas construções aí de discussão, diálogos e pontes. Na nossa estrutura aqui de lançamento, a gente vai passar inicialmente a palavra, né, para Marta Freitas. Ela tem atuado conjuntamente, ela vai estar falando aqui como representante do Projeto Brasil Popular, mas também como representante do MAN, e a gente não pode nos furtar de falar também, né, Marta, nesse processo todo, também da sua história sindical muito ligada, seja à mineração, a outros movimentos também sindicais, e ela vai estar aqui conjuntamente falando um pouco sobre esse processo de construção, e a gente vai abrir um espaço aí para ela de uns 10 a 15 minutos de fala, para depois a gente passar de fato para a apresentação do livro. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer a gente estar aqui consolidando, né, um projeto muito bonito e que é especial aí, né? O Murilo, Karina, Tati e Zonta e o Charles, né? Conseguiram coordenar, né, todo esse trabalho com um fruto de um seminário, né? Com um fruto de uma experiência de Minas que a gente vai falar um pouquinho. É o fruto de um trabalho do MAN e do Projeto Brasil. O MAN é importante a gente levantar, né? O MAN é talvez um dos movimentos mais novos, né, que compõe o Comitê Frente à Mineração. E ele nasce em 2012, com uma luta no estado do Pará, para enfrentamento do grande projeto Carajás, o S11D.
né, e outras barbaridades cometidas pela Vale no Pará. É um projeto que nasce, é um grupo que se organiza, né, com apoio de alguns outros movimentos que já existia, mas é um grupo de organização popular que nasce e que vai com uma luta pela questão da terra, da água, né, pela expulsão, né, da população dos territórios por conta da grilagem, né, não há outra palavra, da mineração. Ele nasce em 2012, então é relativamente novo, e a partir, né, justamente no momento que, além dessa luta, da intensificação da luta, né, pela tomada, pela expulsão da terra, né, do pessoal do Pará, a gente vive também nesse mesmo momento uma proposta de uma reformulação do marco regulatório da mineração. É uma mudança na legislação da mineração ou mudança do Código da Mineração. E esse grupo se organiza, né, e vai e convida, né, vários movimentos, inclusive, né, eu chego até pela Organização Sindical Mineral, né, vão se organizando e discutindo, que foi uma das lutas um dos momentos raros, né, o MAN, junto com o movimento sindical, consegue reunir quase todas as entidades sindicais existentes no Brasil. Infelizmente, né, esse grupo, né, que a luta era pela questão de uma regulamentação mineral dentro de um projeto, né, que pensasse na população, no Estado, e não só apenas no lucro dos grandes acionistas, né, esse projeto ele é, primeiro, atropelado pelo golpe, né, nós tivemos uma batalha durante boa parte do segundo mandato, durante o mandato da Dilma, né, com entraves e lobbies das mineradoras, e depois tivemos, né, com o golpe, né, o Temer que fatia o projeto. E ao fatiar o projeto, ele passa algumas coisas do Código Mineral, e nesse mesmo tempo, né, já ainda no final durante o mandato da Dilma, né, infelizmente nós tivemos, né, um rompimento da barragem de Fundão Mariana, em Mariana, da mineradora Samarco Vale BHP. Um desastre crime. A lama estava prevista para andar e chegar a atingir mais ou menos uns 4 ou 5 quilômetros, e ela andou e continua andando, né, já andou mais de 700 quilômetros. E o MAN se fortalece aí, né, dentro da sua organização, no combate da questão, né, dos desmandos que ocorrem, e também desperta que desastre de mineração não era só aquele. Que os rompimentos de barragem é algo corriqueiro no Brasil, e que o da Samarco, né, teve uma repercussão maior em função do grande desastre, dos danos que eles causaram, tanto as pessoas como a questão ambiental. Mas só no ano anterior nós já tivemos outro rompimento de barragem, que foi em Herculano, aqui em Minas. Nesses últimos anos, em Minas, nós tivemos mais de 12 rompimentos de barragem. E o MAN começa, né, a se organizar em outros estados. Nesse momento, ele já estava, né, uma boa organização em Minas Gerais, e ele começa a se organizar nesse período também, né, eu sou criador até agora, em outros estados, como o Distrito Federal, Bahia, Ceará, Maranhão, né, São Paulo, Tocantins. Hoje já estamos no Rio Grande do Sul, Goiás, né, em locais onde existe o conflito mineral. Essa é uma característica da mineração. Eu estou falando MAN, e não o MAN é um movimento, né, pela soberania popular da mineração, que quer um novo projeto de mineração. E é aí que a gente encontra, né, com o Projeto Brasil, que há uma parceria, né, um casamento com o Projeto Brasil. O MAN, né, nesse período, né, ele começa a questão de formação de quadros, né, há um curso anual sobre introdução à questão mineral, a toda uma programação e uma formação e todo um trabalho, não só, né, da luta, mas também um trabalho de informar, né, de criar informação para a população atingida pela mineração. Hoje, né, o MAN vem atuando, né, já participou de lançamento de outros livros, de textos, vídeos, né, vem trabalhando para trazer essa temática sobre a mineração, sobre os impactos, né, do modelo atual de mineração.
o crime, né, da Samarco, Vale BHP é um primeiro marco aqui em Minas Gerais, e depois, infelizmente, nós tivemos o de Brumadinho. E lamento dizer para todos vocês, né, e daí a importância, né, da gente pensar e ler atentamente, né, o livro Mineração, Resistência e Realidades e Resistência, porque, infelizmente, Brumadinho não será o último. A cada dia que passa, a gente escuta, vê temores, rumores, né, de barragens. Só em Minas Gerais, hoje, nós temos mais de 40 barragens em nível 2 e 3. Das 5 estão em níveis eminentes de rompimento. Isso está no Brasil. E aí, esse é um dos itens, né, que a gente leva e começa a discutir. O Projeto Brasil, né, ele nasce, né, já há muito tempo. As pessoas discutiam, debatiam, né, uma ideia de um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto que pensasse na questão da soberania nacional, não um projeto de governo, mas um projeto de nação. E, em 2016, com o acirramento, né, que a gente teve da crise política, econômica e social, né, que culminou com o golpe da presidenta Dilma, né, crise essa que ela se agravou de lá para cá, se a gente fizer uma reflexão, né, e o acompanhamento, a esquerda brasileira, né, alguns quadros fantásticos, maravilhosos, se unem em fevereiro e começa a discutir a necessidade de criarmos, né, de juntarmos aí e fazer um projeto de desenvolvimento nacional, articulado com os movimentos populares, com os movimentos sindicais, né, um projeto que pudesse também organizar as massas, que pudesse levar a população, né, a refletir. E aí que há essa união do MAN com o Projeto Brasil, né? Esse projeto, né, ele já havia, né, a gente não pode esquecer que já tinha várias pessoas, grandes pensadores brasileiros, pesquisadores, e já discutia, né, algumas propostas. Muitas dessas propostas foram incorporadas nos governos progressistas, né, após a Constituição brasileira. Mas eram propostas de governo, né? E esse é um dos desafios do Projeto Brasil, é que a gente possa realmente criar um projeto que fique, né, e que seja implementado pensando na nação. Um projeto que possa ser, pensar, né, de um modelo de desenvolvimento que melhore as condições de vida da população, que pense na questão, né, do respeito de tudo, né, da questão da riqueza, que possa fazer a distribuição da riqueza e da renda, né, que diminua, né, as desigualdades e o sonho, né, que possa eliminar, de fato, né, a desigualdade social, que cada vez mais, né, ela afeta todos os brasileiros, a pandemia mostra isso. Eu costumo dizer que, eu dizia, baseado em dados, né, nas minhas palestras, baseado em dados do DIEESE, que éramos 30 milhões de trabalhadores desempregados, né, desalentados, e na informalidade. O auxílio emergencial mostrou que ele estava errado. Nós somos mais de 70 mil brasileiros, milhões de brasileiros, que estamos no desalento. Estamos na marginalidade, que não temos emprego, que não temos renda fixa, que estamos desempregados. E o Projeto Brasil, né, se a gente pensava lá, né, em 2016, uma proposta que diminuísse essas desigualdades, que garantisse emprego, que garantisse condições dignas para a população brasileira, né, ele mostra extremamente atual, ele se mostra agora extremamente importante para a gente continuar essa discussão, né? Ele né, discutir não só todos esse pensamento que já existe, né, essas propostas, esses projetos que já existem, mas outros, né, que a gente possa aprimorar esses projetos, mas também formular outros. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa, né, ter uma nova proposta para esse Brasil, né? O Brasil hoje, que naquela época, né, a gente viu o crescimento, né, de movimentos conservadores, fascistas, neoliberais, né, do surgimento, e que se acirrou mais depois dessa eleição aí, que acirrou muito mais. Então, também o Projeto Brasil é também um projeto de enfrentamento, que começa em 2016, dessa situação, crise política, social, econômica, cultural que o Brasil vive, mas também, né, é um projeto de enfrentamento, é um projeto de construção, para que a gente possa garantir e organizar a população como um todo, para que a gente possa levantar, né, os movimentos sociais,
garantir aí, né, toda uma proposta de um país que a gente sonha. E não esse país que está aí hoje, né, fazendo aberrações da Petrobras, fazendo aberrações, né, um país destruindo, né, o sistema único de saúde. Né? Nós queremos um país, né, para a população brasileira e não um país, né, que pensa apenas no lucro de alguns. E é nesse contexto que surge a discussão, né, dentro do Projeto Brasil, a questão da mineração. O projeto, quando ele foi pensado, né, o Projeto Brasil, quando ele foi formulado em 2016, ele pensou em trabalhar em 4 grandes eixos, né? E dentro desses 4 eixos, né, eles tinham, né, um que era o setor, a questão econômica, né, a questão dos direitos, a questão da economia, desenvolvimento e distribuição de renda, um outro, Estado, democracia e soberania popular, igualdade, diversidade e autonomia. A mineração ela foi incluída exatamente nesse eixo de economia, desenvolvimento e distribuição de renda. Ele foi pensado, né, e foi importante, né, a pontuar a questão da mineração. Nós, brasileiros, estamos tão acostumados, desde que os portugueses chegaram, uma expressão, né, que o processo, a gente fala exploração mineral. Né? Nós sempre fomos explorados, sempre levaram o minério daqui, sem nenhuma... tem mais de 500 anos que esse é o processo. Extrai as riquezas do solo brasileiro, leva para fora, e hoje, né, a gente leva o minério de ferro, o níquel, o cobre e tantos outros, as terras raras, leva para fora, produz lá, né, o celular, o blusa, o aço, e devolve para cá com preços absurdos. É uma discussão, inclusive, que a gente precisa fazer. O Brasil tem uma matéria-prima, tem a mão de obra, tem o conhecimento para produzir esses bens. Né? E criar uma cadeia produtiva para gerar renda aqui, gerar emprego e renda aqui. Mas a política hoje sempre foi a política predatória da extração e da extrativa primária, da extração primária, de vender esses bens para fora e não pensar, né, na população. Então, quando a mineração é pontuada no Projeto Brasil, é interessante porque até então os grandes pensadores, dentro desse conceito de mineração era algo tão normal de eu extrair o minério, o bem mineral, dos mais de 80 bens minerais que o Brasil exporta e mandar para fora, é uma forma também, né, desses pensadores dizer, olha, nós precisamos discutir essa questão da mineração. Nós precisamos repensar o modelo da mineração. A mineração faz parte desse processo, né, de desenvolvimento, ela faz parte de um projeto, né, para a gente repensar. E é nesse momento que vem, né, a questão, dentro desses 4 grandes eixos, né, e do qual a mineração faz parte da economia, desenvolvimento e distribuição de renda, é que é pensado, né, os GTs, grupos de trabalho, né, e aí o MAN é um dos convidados para participar, né, desse grupo de mineração, para discutir a mineração. É o MAN que puxa, né, toda essa discussão do GT mineração, né, o TAS, o ZONTA, né, em especial, o Charles, são os grupos, né, são os grupos que vão pensando e vão discutindo essa questão da mineração. É importante, né, que a gente começa com essa discussão no primeiro seminário amplo com todos, e esse grupo vai crescendo e fortalecendo e discutindo essa questão da mineração. Há verdadeiras aberrações na questão da mineração e que passava despercebido. Né? A partir do momento de que o grupo, né, essas forças progressistas, forças das esquerdas, né, de diversas tendências, pauta a mineração, a gente começa, então, a pensar um outro modelo de mineração. E é essa a discussão. Né? É criado um GT, inicialmente nacional, e esse GT começa também por onde, né, o MAN já está instalado, já tem um grupo pensando e criando, né, um novo modelo de mineração. Pensando e discutindo um novo de mineração. Talvez uma das grandes qualidades, das minhas grandes paixões pelo MAN, é o fato de que nada vem de cima para baixo. É uma construção com a população, é uma construção com os atingidos, é um processo de construção, eternamente construção. E esse também é um modelo, é uma das propostas do Projeto Brasil.
é a construção, a partir de alguns pensamentos, de algumas diretrizes, né, com a população, de que projeto que nós queremos desenvolver para esse país. E dentro dessa questão do Projeto Brasil, né, a gente trabalha em 4, 5 grandes eixos, né? Uma que eu gosto demais, né, a gente fala da questão dos bens comuns, né, para toda ser compartilhado com a população, a igualdade e a diversidade, mais do que nunca a gente precisa repensar nisso, né? A questão da igualdade, da diversidade, num momento em onde a cultura do ódio principalmente ataca aqueles que não são dentro daqueles padrões criados aí por esses grupos, né, que hoje dominam a política brasileira. A gente precisa discutir a democracia, né? Democracia não só a ponto de... É muito simples eu falar em democracia, ir lá votar e pronto. Não. Eu quero democracia para discutir, né, o papel do Estado. Eu quero democracia para garantir os direitos, estabelecer prioridades dos serviços, serviços de qualidade que vão ser prestados para a população. E é outra questão que está extremamente atual. A qualidade do SUS, a garantia do SUS para a garantia da vacina, a garantia de outros, né, direitos que a população tem, a garantia da comida, do alimento, né, a garantia da escola. Então, a democracia é isso, é garantia de direitos, né, direitos essenciais da população. E eu gosto muito, né, do que é vida boa para todos, né, que é um outro princípio também do Projeto Brasil. Né? Eu tenho que pensar que a vida tem que ser boa para todos. E essa não é uma realidade da mineração. Né? A mineração, normalmente, a vida é boa para os acionistas, a maioria estão fora do Brasil. Hoje, a financiação, o fato de grandes bancos serem donos acionistas dos bancos, né? A gente tem toda uma questão, né, fora, né? Então o lucro vai para fora, e a população sofre duplamente. Ela sofre pela questão da atividade minerária, da expulsão das terras, da falta de água, e sofre também porque quando eu tenho uma lei Candir que isenta, né, as grandes mineradoras, o agronegócio, de recolher encargos sociais, encargos como ICMS, né, isso significa que essa mineradora, né, vai levar também, né, o estado todo, a população toda daquela cidade vai ser. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa pensar, né, um projeto, né, que está hoje aí, né, e que culminou, né, aqui em Minas Gerais, com um grupo, né, de excelência, num seminário que foi feito em 2019, final de 2019, né? E aqui eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento. Né? Esse seminário, além de todo o grupo que participou, ele só foi possível com o apoio da CUT, através da escola sindical, né? Que cedeu e ajudou, né, a sediar esse encontro, né? Que gerou o livro. Né? E aí eu deixo para os outros, né, falarem do livro, falar desse livro maravilhoso que todos nós, né, devemos pensar. Mineração, gente, não é só no Pará e em Minas. Mineração está em mais de 4.000 municípios do Brasil. São mais de 4.000 municípios hoje que sofrem, né, as consequências dos danos diretos da mineração. Mas ela está em todo o Brasil. Quando a gente vê a sonegação de impostos, a isenção de impostos, a gente precisa ler, né, pensar qual é a realidade da mineração e descobrir como a gente faz movimentos de resistência. Sejam bem-vindos ao MAM para fazer esse movimento de resistência e ao Projeto Brasil. Agradecer a Marta, né? Sempre precisa nas falas e fazendo essa junção aí uma reconstrução, né? Voltando um pouquinho ao resgate do MAN, do Projeto Brasil, de como estão estruturados e também de uma conjuntura, né? Marta acabou fazendo uma conjuntura de como a mineração afeta o país e afeta a vida, os territórios e as pessoas, né? Então, é um pouco do que está dentro desse livro, né? Essa discussão de como as comunidades e as pessoas são afetadas pela mineração. Mas eu vou fazer recapitular um pouco, né? Que a gente tem as pessoas que chegaram durante a fala de Marta e aproveitar para agradecer a Raquel do MAN, o Fred também por todo esse processo aberto aí para comunicação e divulgação do livro e a Teresa do Projeto Brasil. Então, só recapitulando, o livro ele está disponível em 3 versões digitais, PDF, o EPUB e o MOB, que podem ser baixados
na página do MAN, do Projeto Brasil Popular, como também na página do GEPSA e também do Laboratório de Estudos sobre Trabalho e Sociabilidade da UFMG. Então, a gente tem várias possibilidades aí. A gente também vai estar fazendo a distribuição do livro, né, do livro físico para as comunidades afetadas pela mineração e para as bibliotecas também de várias universidades e escolas rurais. Então, o nosso objetivo é que esse livro tenha um livre acesso a todos que se interessem por ele. Não só a academia, mas principalmente as comunidades e pessoas que foram afetadas pela mineração. Recapitulando, o livro Mineração, Realidades e Resistências tem como organizadores, né, Murilo, que sou eu, né, que estou vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz e à UFMG, como doutorado, fazendo doutorado aqui na Psicologia Social, a Karine Gonçalves Carneiro, que faz parte do GEPSA, da UFOP, a Tatiana Ribeiro de Souza também faz parte do GEPSA da UFOP, e o Charles Trocante e o Márcio Zonta, que fazem parte do MAN e do Projeto Brasil Popular. Eu estou falando essa mistura do MAN e do Projeto Brasil Popular, que a gente não sabe necessariamente quando um está fazendo parte mais de uma parte do movimento do outro. E, infelizmente, por uma questão de agendas, eles não, e alguns probleminhas que aconteceram agora de última hora, eles não puderam estar aqui presentes com a gente, e nem a Maju também, que estaria fazendo a condução, mas a gente agradece o apoio deles três, sempre aí, e graças a essa junção, né, dessa ideia que a gente teve inicialmente, é que o livro ganhou toda essa dimensão. Então, ele ficou rico justamente por todo esse processo de articulação que foi feito, né, pelo Projeto Brasil Popular, pelo MAN, pelo GEPSA e pelo Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Sociabilidade e Saúde da UFMG. Eu vou fazer de certa forma, a Marta já trouxe alguns pontos, mas eu vou recapitular um pouquinho sobre a construção desse livro antes da gente apresentar as partes do livro que a Karine e a Tati vão explanar um pouquinho sobre esses capítulos e do que se tratam e quais são as temáticas que estão aí presentes no livro. Então, o livro, ele nasceu justamente, como Marta falou, né, de uma oficina aqui do grupo do GT, do Grupo de Trabalho de Mineração aqui do Estado de Minas Gerais, vinculado ao Projeto Brasil Popular. E nessa oficina, a gente reuniu quase 60 pessoas lá na escola sindical, e foi um momento muito interessante, né, que a gente viu que tinha uma possibilidade ali de agregar propostas, né, propostas de enfrentamento, propostas de resistência, tanto a nível micro, como também a nível macro também. Então, a gente viu essa possibilidade e desse processo, lá na Escola 7 de Outubro, a gente acabou montando um relatório e viu que esse relatório tinha um potencial maior, justamente não só no estado de Minas Gerais, mas também de chegar que essas propostas fossem desenvolvidas e retrabalhadas, reformuladas em outros estados. Então, baseado nisso, a gente começou a fazer essa articulação, né? Então, as conversas com a Karine, com a Tati, e depois com o Zonta e com o Charles, e aí a Maju também nos ajudando, nos incentivando e intermediando esse processo, é que esse livro foi ganhando essa força, essa dimensão. E a gente convidou inicialmente, né, as pessoas que participaram dessa oficina para escrever no livro. Então, a gente achou importante não ser um livro voltado somente para a academia, mas justamente essa articulação entre a academia, entre a universidade e os movimentos. Então, essa articulação foi um dos norteadores do livro, tanto no processo de escolha dos capítulos, na nossa construção de ideias de capítulos. Então, ela nasceu daí. E nasceu também das experiências, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente tem a ideia sobre um processo, mas também o processo ele já existe, já está em curso, as resistências já estão em curso, né? Então, já existiam resistências em curso na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Goiás, e essas experiências também foram reunidas também no livro. Então, o livro ele acabou contando, né, com 35 autores, e são 13 capítulos divididos em 4 partes.
Então, essas partes vão, para não entrar e não ficar repetido esse processo, né, vão ser apresentados pela Tati e pela Karine, e esse processo todo de construção do livro, a gente teve um percurso aí que beirou quase 9 meses, né? Então a gente brincou até quando ele foi, a gente recebeu as caixas do físico e recebeu também o material digital, que praticamente foi um nascimento mesmo coletivo. Então a gente tem o maior orgulho que esse livro ele não é uma junção de um grupo de pessoas, mas de um coletivo de pessoas que estão integrados a esses movimentos, buscando mudanças através dessas propostas aí. E aí propostas, como eu disse para vocês, para serem reconfiguradas, repensadas nos territórios e retrabalhadas nesses territórios que vão estar fazendo a leitura e pelos movimentos que também vão estar fazendo a leitura. E aí eu vou encerrar minha fala aqui antes de passar para a Tati, para a Karine, agradecendo também a editora Expressão Popular, né, que nos recebeu e que abriu espaço também para essa publicação. Então, eu passo a fala para a Karine e Tati, que vão apresentar as partes do livro, né, as 4 partes, como a gente pensou e como ele está apresentado, e aí deixo aberto para vocês. Obrigada, Murilo. Primeiro, boa noite a todas e todos. Boa noite também às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. É uma grande satisfação estar aqui hoje à noite dividindo esse encontro, né, com a Marta, que é uma referência para todas e todos que trabalham com o pensamento crítico, a mineração. E também um grande prazer, né, estar aqui dividindo esse momento também com os demais organizadores do livro. Uma pena alguns não poderem participar hoje por motivos diversos, mas a gente continua aí trabalhando junto. Bom, a gente decidiu fazer uma apresentação muito breve mesmo do livro, né, para a gente ter oportunidade também de receber perguntas. Então, quem quiser aí mandar pergunta pelo chat, pode fazer isso, que depois a gente vai direcionar aos autores e direcionar também aos organizadores e a quem está participando aqui dessa apresentação. A gente fica muito satisfeito de ver a participação de tanta gente aí, dando os parabéns, e muitos autores e autoras também. Foi um grande privilégio poder participar da organização desse livro, com pessoas que a gente sabe que já estavam nesse debate crítico à mineração muito antes da gente começar. Falo, né, mas por mim e pela Karine, que trabalhamos juntas no GEPSA, e ter conhecido, gente, o Murilo, porque eu fiquei pensando em que momento que a gente vai ter a oportunidade de fazer uma homenagem ao Murilo, porque a culpa desse livro é do Murilo. Ele é um trabalho coletivo, isso sem sombra de dúvida, né? Tem centenas de mãos, não só dos autores e autoras, mas todas as pessoas que proporcionaram as pesquisas que são refletidas aí nos textos, nos capítulos. Mas sempre tem alguém, né, que consegue fazer a articulação para que esse coletivo de fato aconteça. E essa pessoa, gente, é o Murilo. Murilo, minha gratidão, minha admiração pela sua organização, pela sua competência, pela sua garra, para que esse livro saísse tão lindo como ele saiu. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, eu fiquei então responsável por apresentar aqui a parte 1 e parte 2 do livro, e depois a Karine vai falar das outras partes. A gente teve a oportunidade de ler, obviamente, todos os capítulos antes, debater com os autores, discutir sobre a forma de apresentação. E quando nós recebemos os capítulos, né, nós percebemos que existiam alguns temas que eram mais presentes, né, que tinha ali um alinhamento entre determinados capítulos que foram enviados por autores e autoras. E dessa estrutura, nas nossas reuniões, a gente acabou fazendo essa divisão em 4 partes. E a primeira parte, então, do capítulo, do livro, corresponde basicamente a uma contextualização. Uma contextualização da questão mineral,
né? Essa primeira parte chama O Problema Mineral e a Construção de Resistências. Essa primeira parte, né, integrada por 2 capítulos, que são capítulos realmente introdutórios. Tem uma análise de conjuntura maravilhosa, feita aí pelo Charles Trocati e pelo Murilo Alves, que são também organizadores do livro. E é o capítulo que chama Análise de Conjuntura Política, Econômica e Social da Mineração no Brasil e os enfrentamentos necessários. E a gente está falando, né, de um acúmulo aí histórico e um acúmulo em pesquisa que nos oferece realmente uma introdução excelente à questão mineral. E o capítulo 2 é o resultado da oficina que o Murilo já tinha mencionado. Então, o capítulo 2 chama Comunidades Atingidas e Territórios Afetados pela Mineração, Realidades e Resistências, que deu origem ao próprio livro. É um capítulo que traz uma riqueza de experiências e de observações por parte de quem atua nos territórios, né, que fez com que daí, então, surgissem tantas ideias e tantos debates que resultaram nos outros capítulos do livro. Então, essa primeira parte, a gente tem acesso a essa grande contextualização da questão mineral. A parte 2 do livro é uma parte que eu considero que demonstra as diferentes formas de atuação para a defesa dos territórios e dos direitos das pessoas atingidas. Eu acho que a gente pode considerar que essa segunda parte do livro fala sobre os diferentes campos de atuação e aquilo que a gente vem falando tanto, né? Que é o lugar de fala. Então, a partir de diversos olhares, de diversas formas de atuação na luta em defesa dos territórios, em defesa dos direitos das pessoas atingidas, a gente tem a parte 2 que chama Poder e Resistências no Conflito Mineral. Essa parte 2, que é integrada aí por 4 capítulos, tem um capítulo em que a gente tem o olhar dos movimentos populares, que é o capítulo 3, chamado O Poder e a Resistência dos Movimentos Populares e as Alternativas ao Modelo Mineral Brasileiro. Que só tem fera, gente. Eutádzio, Maria Júlia, Maju, Luiz Paulo, Marta e Lorival. Só tem gente que está nesse rolê há muito tempo, né? Que faz escola e a gente é cria dessa escola. O capítulo 4 chama Técnicas, na verdade eu considero, né, que é um capítulo que representa aí como lugar de fala os técnicos e técnicas das assessorias técnicas e as pessoas atingidas. É o capítulo que chama Poder, Sedução e Autopromoção das Empresas de Mineração em Territórios Atingidos por Desastres Criados em Fundão e no Córrego de Feijão. Esse capítulo tem como autoras a Daniele Jorge, Marina Oliveira, Simone Silva e Verônica Souza, que são técnicas de assessorias às pessoas atingidas e pessoas atingidas, mulheres gigantes que atuam na defesa dos direitos das pessoas atingidas, em defesa dos próprios direitos e que são referências importantíssimas para a gente pensar outro modelo de mineração. E o capítulo seguinte é um capítulo que fala a partir da academia, né? É o capítulo que chama Resistência no Campo de Luta Acadêmico, Ciência para Quem, para Quê? Que é da minha autoria, junto com a professora Karine Carneiro, né? A gente fala, então, como é lutar, como é defender direitos, defender territórios a partir da academia e todos os embates que fazem parte dessa luta a partir da universidade. O capítulo 6 tem agora como lugar de fala os trabalhadores da mineração. É um capítulo que chama Relações de Trabalho na Mineração, Análise dos Acordos Coletivos Firmados entre o Sindicato Metabase, Inconfidentes e a Vale S.A., com validade no período de 2009 a 2018, que é, então, um relato importantíssimo para a gente entender como se dão essas relações de trabalho e esses acordos, e tem como autores a Catiúcia, que é outra gigante aí, batalhadora, na defesa dos direitos das pessoas atingidas, e Neidmar dos Reis. Então, com esse 6º capítulo, a gente encerra a segunda parte do livro,
E agora a Karine vai apresentar para a gente as partes restantes do livro, porque, gente, quando eu fui folhear o livro para poder pensar, né, nessa live, no que a gente deveria apresentar, eu olho o livro e eu penso assim, ficou muito bom. Nossa, que livro bom. Porque ele realmente é um presente para a gente também, né? Que nós não somos só autoras, falo aqui por mim e pela Karine, mas a gente é, sobretudo, leitora, né? De todos os outros capítulos. Muito obrigada às autoras e aos autores que contribuíram para o livro. Muito obrigada aos amigos, companheiros de luta, organizadores. E muito obrigada, Murilo, por você ter feito esse trabalho tão incrível. Tati, agradeço, e antes de passar para a Karine, só gostaria de deixar de comentar aqui com os que estão nos ouvindo e que estão acompanhando aqui a live, se quiserem fazer alguma pergunta sobre o livro, podem fazer aqui nos comentários, que a gente, depois da apresentação da Karine, a gente vai abrir um espaço justamente para responder essas perguntas. Perguntas mais específicas a gente vai estar direcionando para os autores, como a Tati já lembrou, e também se a pessoa pode também fazer diretamente aos autores através dos e-mails já disponibilizados também no livro, tanto na versão física como também na versão digital, que os e-mails estão lá expostos. Beleza, Murilo. Bom, gente, primeiro, boa noite a todas e todas, né? Eu acho que é um prazer enorme estar aqui, não somente para poder colocar, mesmo que virtualmente, na vida, esse trabalho que foi importante, que trouxe tanto aprendizado para a gente, né? Mas também por poder dividir esse momento com pessoas tão queridas e que já falaram coisas tão importantes, né? Não só sobre esse esforço conjunto que foi da publicação do livro, mas também desse resgate, né, histórico do Projeto Brasil, do MAN, Projeto Brasil Popular e do MAN, que foi feito por Marta, né? E aí eu tenho que novamente dizer a honra que estar aqui nessa telinha junto com Marta, né? Que é um aprendizado constante, né? A Marta carrega essa história de luta e faz com que a gente não se esqueça que esse não é um caminho novo, esse é um caminho permeado já por muito conhecimento, por muita história, por muita construção e por muito compartilhamento de saberes, né? E apesar de não estarem aqui também, Lorival, não na tela, né? Mas Lorival e Cláudia Scliar, que também sempre estão aí com a gente para lembrar o tanto que é importante a gente buscar esses saberes que vêm se acumulando ao longo de tanto tempo. Bom, então, coube a mim falar um pouquinho, né, dessa parte 3 e 4 do livro, apresentar essas partes. E a primeira delas, a parte 3, tem como título A Luta das Mulheres na Defesa dos Territórios Minerados. E para a gente, né, do GEPSA, eu, Tatiana, principalmente, né, junto com toda a nossa equipe que vem trabalhando, principalmente no território de Barra Longa, né, Gesteira, e aí já vi que, pelo menos um tempinho atrás, Simone estava aqui presente no chat, eu acho que ela continua presente, né, para a gente foi muito importante, gratificante e representativo ver surgir, na medida que os capítulos foram chegando para a gente, tantos capítulos, né, sobre essa luta das mulheres, né? Então, essa parte das mulheres e dessas lutadoras que lutam com as mulheres nos territórios, né? Algo que a gente já vinha percebendo na nossa experiência e também no nosso dia a dia cotidiano, da força, da potência e do poder dessas mulheres guerreiras, né? Então, esse tema, ou seja, essa ação, atuação, a luta e o cotidiano das mulheres nos territórios, que são arrasados e expropriados pela atividade minerária, logicamente emergiu inevitavelmente, né, no livro, como a tradução em páginas, em palavras, também de uma realidade histórica que permeia uma resistência que é histórica, né? Uma resistência das mulheres que é histórica, mas principalmente potente, coletiva e emancipadora, e que vem no sentido de defender mesmo, né, suas vidas, as vidas dos seus territórios, dos seus filhos, das suas filhas, das famílias, e que para isso, né, como diz no capítulo 9, como dizem no capítulo 9, Larissa Pichner de Oliveira Vieira e Ana Varenga de Castro, né, defendem suas vidas enfrentando o modelo racista heteropatriarcal da mineração, né? Então, já aproveito aqui para poder falar um pouquinho desse capítulo que nos ensinou tanto, que nos é tão importante para poder entender
como é que a luta das mulheres pelos seus territórios é também uma luta contra o machismo, é também uma luta contra o patriarcado. Esse capítulo 9, ele é precedido pelas muitas resistências, e já trago um pouquinho do título, né? Precedido pelas muitas resistências das mulheres em conflito com o empreendimento Minas Rio, né? Um título que é importante porque mostra a pluralidade da resistência, não é uma resistência única, não tem um modelo de resistência. A resistência ela tem que ser criativa, ela tem que ser formada e forjada no território pela diversidade que é a riqueza de cada uma dessas mulheres, de cada uma dessas lutas, e explicitando aí esses embates, né, com o empreendimento Minas Rio, a Maria Júlia, né, Gomes de Andrade, a nossa querida Maju, que não pôde estar aqui com ele, ela contribui para compartilhar essa experiência tão importante, né? Capítulo esse que também é precedido pelo capítulo da querida Bernadette, que também vi que está aqui, né? Bernadette Esperança Monteiro e o Marcelo Firpo Porto, que também em seu título, e é um título que eu gosto muitíssimo, né? Resume essa necessidade de uma mudança profunda e radical de um modelo de mineração que só traz sofrimento e morte, né? E o título desse capítulo é Se Auto-Organizando para Desorganizar, a resistência das trabalhadoras rurais do norte de Minas Gerais à mineração. Bom, logo em seguida vem, então, a quarta parte, né, que tem como título Experiência de Resistência ao Modelo Mineral Brasileiro, que é formado pelos capítulos de 10 a 13, e o primeiro deles trata da luta e da resistência em busca de um território livre de mineração a partir de relatos sobre o enfrentamento à mineração de bauxita na Serra do Brigadeiro. Após esse capítulo, depois eu vou dar uma amarrada em cada um deles para a gente poder contextualizar de uma forma geral essa parte, né? No capítulo 11 a gente tem a participação do Ricardo Júnior de Assis Fernandes Gonçalves, a Caroline Siqueira Gomide, né? E a Eolina Marques, com o título Mineração em Goiás, Conflitos e Resistências. O capítulo 12 é o processo de territorialização da mineração no estado da Bahia, Conflitos e Resistência em Defesa do Território, do Pablo Henrique da Silva Montalvão, da Poliana Machado da Silva Moreira e do Rafael Augusto Nunes. E para encerrar essa coletânea, no capítulo 13, a experiência de construção do Comitê de Combate à Mega Mineração no Rio Grande do Sul, na luta contra o avanço da nova fronteira mineral, que é da Michele Cristina Martins Ramos e do Eduardo Hag. Essa parte, né, eu acho que ela é extremamente ilustrativa da mineração como um modus operandi, né, como uma forma de atuar politicamente, economicamente, territorialmente, violentamente, violadoramente no território brasileiro, né, mas que vai encontrar essas resistências múltiplas e plurais, né, e a gente está falando aqui da Serra do Brigadeiro em Minas Gerais, da mineração em Goiás, a mineração no estado da Bahia e também as experiências do Rio Grande do Sul. Então, isso nos mostra que esse enfrentamento, né, ele é territorializado, ele tem uma escala que é local, que ele é uma escala que é do dia a dia, do cotidiano, né, mas que também revela e mostra que a mineração está espalhada em praticamente todas as regiões do nosso Brasil e que ela traz, né, essa forma de operação que, como diz Simone, né, vi que ela colocou aqui no chat, que junto com os metais extraem a alma dos moradores do território. Então a gente não tem dúvida disso, né? A mineração não leva embora só minério, a mineração leva a vida, o corpo e a alma. Então eu encerro assim essa apresentação da quarta parte para a gente poder conversar e interagir um pouco. Mais uma vez eu agradeço a todos que estão presentes e externalizo a felicidade de ter participado desse projeto. Agradeço mais uma vez todos os envolvidos. Charles e Zonta não estão aqui, mas certamente também, né, foram não só essenciais, como trouxeram um grande conhecimento para a gente e espero para que todos vocês que estão nos assistindo. Acho que está assim. Obrigado, Karine. Nesse tempo que a gente tem para encerrar o lançamento, né, a gente vai abrir para 3 ou 4 perguntas. Eu acho que umas 3 perguntas dão. A gente já tem 2 perguntas aqui,
Mas antes de a gente abrir para essas perguntas, né, eu gostaria novamente de agradecer, né, que também a gente tem que lembrar que esse processo todo e o livro, ele também só foi possível graças ao apoio, né? Então a gente teve três importantes apoios. Então, o programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, né, que é o PPG-PSI da UFMG, que nos ajudou muito nessa questão da viabilização do livro. E aí eu faço um agradecimento especial à professora Lívia de Oliveira Borges e à Georgina Mota, que também nos ajudou com dicas importantes para viabilizar esse livro. A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto, a DUFOP, e aí agradecer todas as pessoas da DUFOP que intermediaram, a Catiúcia, que estavam aí à frente desse processo, agradeço demais, e ao Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, através da Cátia, que também nos ajudou e que viabilizou também o livro Mineração, Realidades e Resistências. Posso ter esquecido algum nome e provavelmente esqueci, mas está estendido a todos e a gente está nesse processo de agradecimento desde janeiro, né? Agradecendo as pessoas que permitiram e ainda que estão ajudando nesse processo, também formiguinha de disseminar e de fazer o transporte dos livros físicos também. Então a gente está agradecendo também, estendo. Então tem chegado caixas de livros para os territórios e pessoas têm feito esse papel de redistribuição, e a gente agradece também que é importantíssimo esse trabalho conjunto e coletivo, não só na escrita, né, e na confecção dele, mas também na distribuição e nessa capilarização desse conhecimento aí. A Karine lembrou bem, e a Tati também, né, a gente tem que fazer um agradecimento especial aos autores e autoras que estiveram juntos com a gente nesse processo, né, então, assim, foram bem atenderam às nossas demandas e demandas que foram muito próximas a feriados e a gente estava justamente nessa ansiedade de viabilizar o livro, então a gente agradece muito. Então, assim, autores que trabalharam com a gente nos finais de semana, até 1, 2 da manhã, a gente trocando, justamente que era o tempo que a gente tinha para mexer nos capítulos, enfim. Então, a gente agradece também aos autores. Então, já surgiram algumas perguntas, eu acho que a Ana Carla Costa, ela fez duas perguntas, mas a primeira pergunta eu acho que é uma convocação ao GEPSA, né? Então, ela traz aqui, queremos o GEPSA atuando em Antônio Pereira, vem logo para cá. O que está impedindo o GEPSA de começar a atuar no nosso território? Então, vou passar para a Karine e para a Tati, e depois a gente faz a segunda pergunta da Ana. Bom, Ana Carla, nem sei assim, se eu ou Karine que respondemos, né? Mas a entrada do GEPSA, né? O trabalho designado ao GEPSA para Antônio Pereira foi uma decisão judicial e o que falta é a justiça bater o martelo, né? E nos autorizar a entrar no território para que a gente comece um trabalho também em Antônio Pereira. E a gente também aguarda ansiosamente porque a gente sabe o povo guerreiro que é o povo de Antônio Pereira. Então, para a gente também tem uma ansiedade aí de começar esse trabalho, porque a gente sabe da importância e da urgência desse trabalho em Antônio Pereira. Então, a gente está aqui só esperando a justiça determinar a nossa entrada e a gente está aqui à disposição. Só complementando rapidinho, né? Nós estamos doidos para ir também, viu, Ana? Assim, contando, né? Esses minutos, segundos aí, tomara que dias no máximo dessa decisão para que a gente possa iniciar um trabalho que a gente sabe que é tão importante. E como eu disse, né? Apresentando a parte 3 do livro, que vai falar dessa luta das mulheres, e a gente tem visto a importância da luta das mulheres de Antônio Pereira para as conquistas que já aconteceram, né? Seja do diagnóstico socioeconômico, seja da assessoria técnica, né? Então, vai ser uma honra e um prazer poder estar junto dessas mulheres tão guerreiras e tão importantes, não só para Antônio Pereira, mas para Ouro Preto, né? Tá sem o áudio, Murilo. A Silésia está agradecendo os livros já na comunidade Barra Longa, né, que ela é diretora da escola e
fez o agradecimento aqui nos comentários, e eu vou juntar duas perguntas aqui, que é a segunda pergunta da Ana e a pergunta da Lúcia. Então, a Ana pergunta como mudar esse atual sistema predatório da mineração. Eu vou estender para Karine, Marta e Tati. E a segunda pergunta estendendo, justamente a Lúcia faz uma extensão dessa pergunta da Ana, né? Como mudar o sistema de ciclos prevalente no Brasil nesses 520 anos, né? Como sair dessa rapinagem de colonizador para uma construção de soberania. Então, são duas perguntas bem complicadas e aí a gente vai tentar responder aí conjuntamente. Eu acho que eu vou começar de forma bem objetiva, né? A Ana Carla ainda pediu muito diretamente. Então, Ana Carla, muito diretamente, porque eu também estou ansiosa para ouvir a resposta da Marta, né? Porque a Karine, eu sei muito, assim, a gente trabalha muito junto, então a gente anda muito próxima e sempre gostamos de ouvir aí o que a Marta tem de experiência para compartilhar com a gente também. Muito objetivamente, Ana Carla, como mudar esse atual sistema predatório de mineração? Resistindo. É isso que a gente pode fazer, né? E é isso que a gente propõe nesse livro, resistência. Então, são as experiências de muita resistência e é o que a gente acredita realmente que pode mudar esse cenário, que também está alinhado com a outra questão levantada, né? Como sair da rapinagem de colonizador para uma construção de soberania. E, muito objetivamente também, para mim, Lúcia, é decolonizando o pensamento. Então, quando a gente passar a decolonizar o pensamento, né? E esse nome não é à toa, ele é diferente de descolonial, né? É o decolonizar, porque a gente precisa, para além das questões econômicas e culturais, decolonizar o pensamento. Karine, antes de passar. O Karine ou Pode a falar. Não, eu fico por último nessa, é ok. doido. Antes de passar para a Marta, eu só gostaria de comentar uma coisa com a Tati, porque resistir é um processo reativo, né? Então a gente mantém ao mesmo tempo que a gente ataca também. Então esse processo não é um ataque necessariamente de luta, de confronto, mas confronto também de ideias, de novos modos de fazer, de repensar, de reconstruir uma atividade, né? De reconstruir um modelo. E aí eu vou passar um pouquinho para a Marta e a gente encerra com a Karine. A grande questão, eu acho que vai muito na linha da Tatiana, né? Que é, inclusive, uma das propostas do Comitê de Mineração, que é a participação popular. Nós precisamos, né, primeiro, nas cidades mineradas, eu estou no minerador, eu gosto de falar que é minerado, porque essas cidades, a cidade toda, né? Você extrai toda a cidade, toda a sua cultura, não só o minério, mas tudo, né? A cidade minerada. Eu acho que a gente precisa garantir o controle popular, garantir a participação da população, se rebelar contra os modelos de audiências públicas, onde o empreendedor vai para lá, o explorador vai para lá, tem 2 horas para falar e depois faz um pica-fogo e dá 3 minutos. Nós também podemos pedir audiência pública. Nós também podemos criar audiências públicas para discutir. Uma das propostas, né, do comitê hoje, mineração aqui não. Então, nós podemos resistir, discutir, se rebelar e resistir. Eu sou de uma cidade que eu tenho muito orgulho. Ela parou. É uma das cidades que conseguiu parar o mineroduto da Ferrous. A população resistiu, a população lutou, se organizou. Então, nós precisamos organizar. E temos movimentos hoje, como a Serra do Brigadeiro, temos outro, agora mais recente, Manhuaçu, né? A organização popular. E é esse o Projeto Brasil. É a organização da população, é a organização do povo, em defesa dos seus direitos e dos seus interesses. Se a gente não começar a se organizar, tudo o resto, né, nós vamos continuar sendo uma colônia, como eu comecei dizendo. Tem mais de 500 anos que eles extraem o solo brasileiro e mandam para fora para enriquecer o outro. É para construir Deus as igrejas, né, em Portugal, os palácios, né, da Inglaterra, né, as joias, tudo. Então, assim, e hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos organizar e resistir, porque está em curso, né? Aquela frase lá daquele malfadado ministro, né? Que se é que pode chamar aqui de ministro, a boiada está passando.
Com essa nova eleição do Congresso, a proposta é de que o projeto de exploração mineral em terras indígenas, em terras de populações tradicionais, possam passar. E em terras nossas. Então, nós precisamos, eu acho que a proposta é, como resolver, começar a mudar isso, é a resistência. Nós elegemos prefeitos, vereadores, governadores, deputados, vamos começar a cobrar deles. E não só, né? Está na hora de parar de trocar pé de botina por voto. Nós queremos um novo modelo de mineração, um novo modelo de país. E é isso que a gente tem que fazer. E é resistência, organização. Karine, com você. Vamos lá, né? Tentar contribuir um pouquinho aí para essa resposta também, gente. Bom, primeiro eu acho que não há conquista sem luta, né? Que é o que Tati falou, Marta também já disse, né? E a gente sabe que nos últimos anos aquilo que foi conquistado foi em virtude, em função dessa luta, né? Mas não é uma luta solitária, de forma alguma, né? É uma luta que tem que ser forjada, né, que tem que ser construída e tecida a partir dos encontros, né, a partir de uma rede de encontros. Então, eu acho que para essa luta ser, de fato, né, valiosa, para ela ser profícua, ela vai ter que ter os seus atores compreendendo cada um deles, né, o seu lugar, o seu papel, para poder potencializar essa rede. Então, é a academia fazendo o papel da academia, né, principalmente quando a gente pensa numa universidade pública, que não pode se render a todo o desmonte, a toda a forma de fomento que vem trazendo aí cada vez mais uma privatização do pensamento, né, uma privatização da produção do conhecimento para grandes empresas, né. Então, é a academia entendendo que ela tem que produzir para o povo, né, os movimentos populares fazendo seu papel no território, organizando, né? Vários outros atores entendendo também que é um movimento que tem que organizar, não é necessário ficar sobrepondo a atuação de atores, não tem que ter briga no território de quem está vindo para poder construir conjuntamente, né? Os órgãos, né, do sistema de justiça também da mesma forma, a gente sabe que eles não são homogêneos, muito pelo contrário, tem muita gente boa, tem muita gente bacana ali também, né, que junta com a gente nessa luta, enfim. Eu acho que a luta é imprescindível e a gente tem que ocupar todos esses espaços, para que a gente forme uma rede, né, porque se a gente for pensar em termos econômicos, é uma luta inglória, né, porque vamos falar dos trilhões que vão ter aí no conjunto desse grupo minerário, né. E mais um ponto que eu acho importante também é que a gente tem que rever um pouco essa noção de conflito. Muitas vezes o conflito ele é visto ou colocado como algo ruim, como algo que tem que ser extirpado, como algo que tem que ser eliminado. Pelo contrário, né? Tudo que a gente ouve da boca das mineradoras é consenso, consenso, consenso. Por quê? Né? Porque o consenso ele é silencioso, porque o consenso não faz barulho, porque o consenso ele retira muitas vezes direito. Então, eu acho que é importante a gente entender que para essa luta e para a formação dessa rede, o conflito é um elemento também de aprendizado, e como diria, eu acho, Cris Lozecan, que é uma amiga e parceira do Organon da Rede de Pesquisa Rio Doce, né? Conflito é uma forma de participação. Então, a gente tem que entender que a esfera do conflito também é uma esfera que o povo está participando. Então, eu acho que é um pouco isso aí. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui que estiveram, os autores, os organizadores, em especial aí a Karine, a Tati, a Marta, que estiveram nesse momento, mas também ao Charles e o Zonta, que infelizmente não tiveram espaço de estar nesse momento por outras questões, mas graças a esse trabalho conjunto, né, dos autores, com a articulação que foi feita no Projeto Brasil Popular, o MAN e também o GEPSA e o LEDS, e o apoio proporcionado, né, pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto, a DUFOP, e o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, foi possível a gente estar compartilhando com vocês hoje o lançamento do livro, né? Então, lembrando com vocês, só rememorando, ele está disponível em várias plataformas aí para baixar, no Projeto Brasil Popular, no site do MAN também, tem os links também no site do GEPSA e também no Laboratório de Estudos sobre Trabalho e Sociabilidade Humana. Do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Sociabilidade e Saúde.
uma última coisa que eu acho que vale a pena a gente falar nessa pergunta é que mais de 60 pessoas, na verdade, já falaram um pouco sobre essa questão dessa resistência a esse modelo, né, no capítulo 2, quando a gente colocou várias frentes de lutar, né, na frente dos territórios, em relação à saúde, educação, aos processos produtivos e também à economia e política, né? Então, essas pessoas também já trouxeram lá nesse capítulo 2 e que os relatores fizeram justamente esse trabalho de síntese, várias estratégias de resistência que a gente tem que começar também a empreender, a reformular elas também, mas a empreender o que foi pensado nessa oficina e também o que foi pensado coletivamente nessa construção de muitas experiências, né? Assim como a Karine trouxe muito bem, esse livro também é uma conjunção de experiências e vivências já de resistência. Então, tem várias experiências de resistências e que isso, eu acho, contribui significativamente para a gente começar a fazer frente a esse modelo. Então, agradeço a presença de todos. Infelizmente, ainda a gente não pode se abraçar ou montar, fazer um lançamento que é presencial, né? Mas eu espero que em breve a gente possa estar juntos nas nossas reuniões. Então, a gente tinha reunião aqui quase quinzenal ou mensal, né? Seja na sede da UFOP, aqui, né, em Belo Horizonte, ou na Faculdade de Medicina. Aí agradeço também os espaços, né, que a gente tem encontrado e os parceiros de trabalho para o desenvolvimento desse livro, né? E também o desenvolvimento, além do livro, né, o desenvolvimento dos movimentos sociais e também de como os movimentos têm articulado isso nos territórios. Então, agradeço e vou passar a palavra para Karine, Marta e Tati, caso queiram fazer algum tipo de contribuição ainda nesse encerramento. Bom, só mesmo dizer do prazer novamente que é estar aqui, né? Agradecer esse trabalho conjunto, colaborativo, que faz a gente ter vontade de seguir, né? Eu acho que tudo que vem acontecendo ultimamente é para nos matar um pouquinho. E acho que um trabalho como esse é que nos dá vida, né? Porque a nossa vida a gente vai forjando na luta mesmo, e esse também é o resultado de uma luta. E muito boa noite a todas e todas que estão por aqui. Eu queria agradecer a todos, né? A todos que colaboraram com o livro, a todos que colaboraram para esse momento, que participaram, né? Em especial os organizadores, que fizeram um belíssimo trabalho, né? E já que nesse momento a gente não pode se encontrar, fazer um lançamento virtual, que tal a ideia de fazer o volume 2, no momento que a gente possa, né, aí aproveitar e lançar os 2 livros, né? Fica aí, porque ideias e sugestões e principalmente experiências que precisam ser escritas, ser relatadas e divulgadas, para que a gente possa, né, como diz a Karina, criar conflitos, que é a participação popular. Obrigada a todos. Bom, gente, ler todos esses trabalhos nos fortalece muito, porque nos mostram que outras pessoas estão também na mesma luta que a gente, né? E a gente sabe que é isso que dá sentido à nossa vida, né? Saber que a gente está fazendo o que precisa ser feito para defender a justiça, né? Sobretudo para as pessoas atingidas. Então, depois de tudo que já foi dito e todos os agradecimentos, eu só tenho a dizer para vocês: leiam o livro. Gente, muito obrigado. Então é isso. A gente encerra o nosso lançamento virtual do livro, né? Mineração, Realidades e Resistências. Então já está disponível, já está vinculado ao laboratório, ao GEPSA, ao MAN, ao Projeto Brasil. Pode ser vinculado nas redes sociais, nos aplicativos de conversa. Então a gente fez justamente um livro de livre acesso para todos. Então, para todos os territórios, para todas as pessoas atingidas ou que venham a ser atingidas nesse processo aí de exploração mineral que está acontecendo no Brasil, tá? Um beijo, um abraço, e a Karine quer falar, tá colocando o dedinho ali, porque ela quer fazer alguma adição, ela fala. Eu me pedi aqui rapidamente no chat, mas só que para poder falar que eu li, né? A gente leu aqui, vou mandar o livro lá para a Escola de Barra Longa também,
tá? Então, é só para deixar isso bem claro, para não ficar ninguém achando que a gente esqueceu, mas vai chegar lá também. E a gente está em processo de distribuição, então ainda a gente vai demorar mais 1 mês ou 2 meses para que esses livros ainda, as versões físicas cheguem, e as versões digitais já estão disponíveis desde a semana passada. Então, muito obrigado pela presença de todos, e a gente vai encerrar. Marta, Tati? Obrigado a todos.